Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços, não olhou para a sua estatura ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Muito bom poder estar com você. Pode se sentar no seu lugar. Jonas, faz aí. Eu queria, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 14. Queria compartilhar com você uma palavra que Deus falou muito forte no meu coração, falou muito forte na minha vida. Mateus capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz que quando, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que soprava contra ele era muito forte. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu-lhe o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Até aí, feche os teus olhos, curve a tua fronte. Eu gostaria de orar com você nesse momento, orar com você. Senhor, esta é a tua palavra, Pai, palavra que é viva e eficaz. Que realmente a tua palavra possa ser viva em nossos corações e que ela possa ser eficaz para mudar os nossos pensamentos e a nossa caminhada. Fala conosco essa noite, fala as nossas vidas aos nossos corações, Pai. É o que nós clamamos a Ti com todo o nosso ser e de todo o nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, quando fala de Jesus andando sobre as águas, é uma palavra muito interessante, é uma palavra que você vai perceber que ela tem 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Porém, você vai perceber que apenas Mateus é o livro que relata o fato de Pedro ter saído do barco e andado até Jesus. É o único dos 3 livros. É uma história que eu, particularmente, toda vez que eu leio ela, Deus ensina algo para mim. Deus mostra alguma coisa diferente para mim. Quantas pregações eu já ouvi ao longo da minha vida sobre essa história? Quantas pregações eu já fiz sobre essa história? E Deus sempre me ensina, toda vez que eu leio. Uma das
ensinou é que essa história, muitas vezes, quando é falada sobre ela, fala sobre Pedro, a falta de fé de Pedro, né? Um homem de pequena fé. Mas eu pergunto para você, se Pedro teve pouca fé, quanta fé teve os discípulos que ficaram no barco? Qual o tamanho da fé deles? Se a fé de Pedro era uma fé pequena, qual o tamanho daqueles que nem sequer saíram do barco? Mais do que isso, há uma semana Deus falou muito forte comigo, novamente nessa palavra, eu voltei a ler ela, e Deus falou algo novo comigo, que é o que eu queria passar para você hoje. Quando nós falamos dessa história, quando você lembra sobre o ápice dessa história, você lembra sobre o quê? Você lembra do fato de Pedro andando sobre as águas, você lembra do milagre de Pedro. Jesus, ele era um homem diferenciado, mas Pedro andar sobre as águas realmente era o ápice dessa história. E eu comecei a perceber algumas coisas, e eu comecei a perceber que realmente esse não é o ápice dessa história, esse não é o momento mais importante dela. E eu comecei a perceber o quanto isso tem a ver com a nossa vida com Deus. Por muito tempo, quando eu li essa história, eu acreditava que o momento maior dela, o ápice dela, era Pedro andar sobre as águas, um homem daquele andar sobre as águas. E de repente, eu comecei a perceber que não é esse o maior momento. O maior momento dessa história foi quando a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele afunda e grita por Jesus, Jesus estende a mão imediatamente. E a Bíblia, a palavra de Deus fala que Jesus o segura e o puxa de volta. Imagina a cena, Pedro afundando dentro da água, Jesus em cima da água, puxando Pedro. Olha só que coisa, esse é o momento mais importante da história. E quando você começa lendo essa história e consegue compreender isso, você começa a compreender muitas coisas. Você começa a compreender como o homem, mulher de Deus, são praticamente iguais nessa situação. Quando toda essa pandemia começou, todo mundo ficou assim como os discípulos, ficaram todos com medo. Ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia quando ia terminar, ninguém sabia o propósito disso. Você vai perceber que a Bíblia, essa história, ela fala de uma coisa muito interessante. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi acalmar a tempestade. Saiba de uma coisa, todos, eu, você, os que estão lá fora, os que conhecem a palavra, os que não conhecem, todos tiveram medo. A Bíblia começa falando que todos os discípulos estavam dentro do barco, quando viram Jesus, e perante a tempestade, todos, a Bíblia não fala que alguns, mas todos tiveram medo. E a Bíblia diz que num clamor deles, pelo medo, Jesus fala que era ele, eles falam, mas se é o Senhor, acalma essa tempestade. E ali Jesus vai, ora, e a tempestade acalma. Ele mostra o poder dele. Muitas pessoas durante esse tempo de crise fizeram a mesma coisa, oraram, foram levados ao extremo e oraram e buscaram a Deus. E Deus ouviu a oração delas. Hoje você conversa com algumas pessoas, essas algumas pessoas estão melhor do que quando tudo começou. Apesar de que a grande maioria da população, né, a população em geral, está muito temente, está com muito medo de toda essa situação, está praticamente destruída emocionalmente. Mas uma coisa que me chama muita atenção em relação a tudo isso, quando nós começamos a perceber essa situação, é que quando a Bíblia fala dessa tempestade, fala de Jesus chegando, Pedro chegando até Jesus, a Bíblia diz que todos tiveram a oportunidade, porém apenas Pedro quis estar com Jesus. Poucas pessoas quiseram estar com Jesus. Poucas pessoas quiseram estar com Deus durante esse momento. Poucas pessoas quiseram viver algo com Deus, quiseram se aproximar. E é isso, é onde você consegue compreender a grandeza dessa história, de que não foi Pedro andar sobre as águas,
mas o mais importante foi Pedro estar com Jesus. Uma coisa é fato: as pessoas que decidem ficar no barco, as pessoas que decidem não viver com Deus, são pessoas que vão viver os seus momentos, algumas situações de vida com Deus. Vão ver coisas pequenas com Deus, mas aquele que tem desejo de viver coisas grandes, aquele que tem desejo de viver coisas maiores, de viver milagres na sua vida, esse precisa estar perto de Deus, precisa desejar estar com Ele. Porém, se você for entender, você compreendendo a história, você vendo Pedro, imagina Pedro ir até Jesus. Imagina como era difícil buscar a Deus, principalmente nos dias de hoje. É um grande desafio, é desafiador para nós viver com Deus. Jesus fala que nós teríamos lutas, travaríamos batalhas até dentro da nossa própria casa, para servir Ele. Isso é um fato. Mas para você viver algo com Deus, você precisa passar por isso. Eram 12 discípulos, 11 deles viram algo fora do comum: Jesus acalmar a tempestade. 12 deles viram, porém apenas um foi salvo, apenas um andou nas águas. Eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos ser um povo, assim como Pedro, desejando se aproximar de Deus, desejando viver mais próximos de Deus. Nós não podemos mais ser cristãos que simplesmente passam por um momento de crise e ali eles oram, e ali eles buscam. Quando todos clamaram, Jesus acalmou a tempestade. Mas só Pedro quis estar próximo. Preste atenção: muitos de nós, muitas pessoas que eu e você conhece, muitos cristãos, têm sido pessoas que só oram a Deus, só jejuam, só buscam por Deus nos seus momentos de extrema dificuldade, nos momentos mais difíceis da sua vida, que são momentos: não, mas Deus respondeu a minha oração. Eu até deixei anotado aqui uma coisa muito interessante: maior do que o milagre é estar perto de Deus, porque estar perto de Deus, você viverá milagres. Olha que coisa, a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, ele olha para aquilo, a turbulência era grande, ele começa a afundar. Saiba de uma coisa: vão haver muitos momentos na tua vida cristã que você vai começar a afundar, você vai começar a desanimar, você vai começar a passar por situações de medo, situações de desespero, várias situações. O afundar de Pedro é isso, é quando você começa a afundar, você não consegue mais ter firmeza na sua fé. Mas se você é uma pessoa que deseja estar próximo de Deus, você vai ver que rapidamente Deus vai estender as suas mãos. Quantas vezes na tua vida cristã você já passou por um momento que você está passando por um momento difícil, e alguém da igreja, seja o teu líder, seja o teu pastor, seja uma pessoa qualquer da igreja, estendeu as mãos e te ajudou na sua fé? Isso é uma pessoa que deseja estar próximo de Deus, é uma pessoa que deseja ser como Pedro. Apesar de tudo aquilo, apesar de todas as dificuldades, ele queria estar com Jesus. Nós, ou a grande maioria dos cristãos, se tornaram pessoas que não desejam estar próximos de Deus, não desejam viver coisas grandiosas com Deus, mas são aqueles que, quando acontecem as tempestades na sua vida, buscam a Deus com todo o ser, de todo o seu coração. Em João capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: e no mundo tereis aflições. Mas você pode trocar essa palavra: no mundo haverá tempestade. E quando tiver tempestade, quem é você? Você é aquele que clama por Deus, que pede por socorro, por estar distante? Ou você é aquele que busca, apesar
apesar de todas as tuas dificuldades, apesar de todas as tuas limitações, apesar da família que você veio, apesar da tua classe social, apesar de tudo que você sabe, você é aquele que busca estar com Ele. Porque são poucas as pessoas que têm buscado estar com Deus. Ouvir a palavra hoje em casa se tornou uma coisa cômoda. Alguns meses atrás tinha outro nome, era necessidade. Era uma necessidade você ouvir a palavra de Deus, era necessário. Para alguns que têm filhos, é necessário você ouvir o culto, você ouvir pelas redes sociais, pela televisão, pelo celular. É necessário porque você tem filhos, é necessário porque você está na zona de risco, é necessário porque se o teu esposo vai para o culto, você tem que ficar. É necessário. E quando deixar de ser necessário? E quando as portas voltarem a se abrir, você vai desejar estar novamente na igreja? Ou você vai falar assim, não, mas aqui de casa eu consigo ouvir, é a mesma palavra, é a mesma coisa. Porém, nós vamos começar a se tornar pessoas que nós só vamos ouvir a Deus quando nós julgarmos ser necessários. Olha que coisa interessante. De várias pessoas que eu tenho conversado, daqui da nossa cidade, né? Tenho ouvido outras pessoas, o culto online, apenas 40% das pessoas assistem o culto no horário. Domingo, 19 horas, começa o nosso culto. Apenas 40% das pessoas assistem o culto no horário. Outras pessoas deixam para assistir mais tarde. Pastor, foi corrido meu dia. Pastor, tive um problema, tive outra coisa. Sabe o que começa a acontecer? Eu vou buscar Deus, mas quando eu passar por uma tempestade, quando for necessário, quando eu realmente precisar, e não viver um relacionamento com Ele. Jesus teve 13 discípulos, né? Se você contar com Matias, mas ele sempre teve 12, em todos os momentos Jesus teve 12. Dos 12 discípulos, eu pergunto para você, qual foi aquele que mais conseguiu expandir o Evangelho? Quando Jesus partiu, qual foi aquele que você olha e fala, esse deu continuidade? Dos 12, foi o que mais se destacou. Quem que foi? Foi aquele que desejou estar perto. Foi aquele que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as situações, ele desejou estar perto. Senhor, és tu? Sou eu, Pedro, sou eu mesmo. Se és tu, me chama para ir até aí. Ele sabia que se for da tua vontade, eu posso andar pelas águas. Eu não posso me atrever, mas se o Senhor me chamar, eu posso andar sobre as águas. É possível isso. E Jesus chama ele. E nas dificuldades da vida ele começa a afundar. Nas dificuldades da vida, nas dificuldades desse momento que nós temos passado, nas dificuldades desse coronavírus, nas dificuldades das informações que vieram, quem foi você? Você foi aquele que se permaneceu firme? Não, eu estou firme, eu estou em Cristo, vou continuar lendo a palavra, vou continuar crendo, Deus vai falar comigo. Ou você foi aquele que se desesperou? Olha que interessante. O desespero, ele vem no nosso coração quando nós acreditamos não estar perto de Deus. O desespero vem no nosso coração quando nós acreditamos estar longe daquele que é capaz de mudar toda a história. Pedro, quando ele começa a afundar, ele começa a olhar e fala assim, mas eu acho que Jesus não tinha poder o suficiente para continuar andando. E quando Jesus tira ele, Jesus mostra para ele, eu estou com você. Viver uma vida com Deus pode sim ser um exercício. Você pode exercitar. Você pode estar na igreja. E estando na igreja, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Uma hora ele te encontra, e na hora que ele te encontrar, ele muda a tua história. O problema é quando nós desejamos estar longe de Deus, viver uma vida distante com Deus. Ah, mas eu posso viver milagres com Deus? Às vezes eu tenho pessoas que falam assim, pastor, eu não estou indo na igreja, mas graças a Deus minha vida está bem, as coisas têm acontecido, Deus tem feito. São pessoas que olham, são pessoas que vivem de milagres.
São pessoas que falam assim: não tem problema eu estar longe, eu não sinto falta. Olha que coisa difícil, olha que notícia triste. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Esther, a Bíblia fala sobre o rei Assuero. Foi um dos homens mais poderosos do Velho Testamento, do Império Persa, né? E o poder dele, a força dele era tão grande que ele teve uma ideia: eu vou fazer uma grande festa. E quando ele faz essa grande festa, essa festa dura muitos dias. Ele reúne todas as 48 tribos dele. Imagina o poder desse homem. Israel era um povo forte, tinha 12, imagina esse homem tinha 48. Ele reúne todos por vários dias. E a Bíblia diz que num determinado momento da festa, um desejo toma conta do coração dele, de mostrar a beleza da esposa dele, a beleza da rainha. E ele fala: olha, chame a minha esposa, chame a rainha para cá, quero que todos a vejam. Só que ela não queria ir. E ele vai lá e chama a rainha, e a rainha decidiu não ir. E nisso ele castiga ela. A Bíblia nos conta a história logo depois. Mais à frente ele vem a conhecer Esther, mas a Bíblia mostra que ele sente falta da rainha, porque eles ficam longe um do outro. Uma situação trouxe o distanciamento um do outro. Sabe o que isso nos mostra? Que a saudade, ela é maior do que a presença. A distância, ela é sim maior do que a presença. Quero dizer uma coisa para você com tudo isso: quando nós não sentimos saudades mais da casa de Deus, isso mostra que o nosso coração já se esfriou bastante para não ser dignos de viver uma vida no céu. Olha só que coisa. Se você não tem desejo de estar na casa do Pai, se isso já não queima mais o teu coração, por que você quer ir para o céu? O que você quer fazer lá? Lá vai ter um Deus, lá vai ter louvor. Imagino que ele vai ter momentos que ele vai contar histórias para nós. Mas se você não deseja isso, por que você quer ir para o céu? Perceba que é onde nós começamos a entender que nós esfriamos. E se a saudade de Deus, baseada em tudo isso, ela já não é grande o bastante, é porque o nosso coração já se esfriou. Pedro nos mostra nessa história de que mais do que o milagre de andar sobre as águas, o maior milagre que aconteceu na vida dele foi quando ele começou a afundar. Jesus estendeu a mão e puxou ele. Tempestades vão vir várias vezes na tua vida. Às vezes tem época que vem todo dia. Você já deve ter vivido isso, né? Pastor, é só lenha, só pastor. Um dia, outro é outro. Dias difíceis. Faz parte da vida, não tereis aflições. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, toda vez que você começar a afundar, Ele vai estender as mãos e puxar você. Maior do que o que Ele pode fazer na sua vida é a presença dEle na sua vida. Nunca se esqueça disso. Maior do que o que um pai pode oferecer para um filho é a presença do Pai, porque é os ensinamentos do Pai. Quantas coisas seus pais já te deram? Quantas coisas ao longo da vida seus pais já te deram? Porém, quantos ensinamentos valiosos que você passou com seu pai, que até hoje você não se esquece. Saiba de uma coisa: Deus tem grandes coisas para oferecer para você. Comece a desejar estar perto. Comece a desejar estar com o Senhor. Deus tem grandes coisas para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu gostaria de orar com você, de orar por você esse momento. Senhor, essa noite nós te louvamos e te damos graça. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que ouvem essa palavra. Senhor, é fato de que as tempestades
vão acontecer nas nossas vidas, Pai. Mas que nós possamos ser como Pedro, que nós possamos desejar estar com o Senhor, que nós possamos desejar estar próximos do Senhor, e nos nossos dias mais difíceis, que as Tuas mãos possam estar estendidas para nos puxar e nos tirar de toda e qualquer situação difícil que nós venhamos a passar, Pai. Nós oramos, nós clamamos a Ti nessa noite, nesse momento, para que a Tua palavra possa ser uma verdade na nossa vida e no nosso coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está na sua casa, uma boa noite, que Deus possa estar te abençoando. Nós vamos continuar aqui. Uma boa noite a todos, Deus abençoe sua semana. Fiquem com Deus. Você que está aqui, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Vamos colocar de pé.